quadro Entenda Direito desta quarta-feira, nós vamos falar sobre um tema que tem causado muita polêmica e que foi reavivado neste último fim de semana com uma reportagem exibida pela TV Globo. É a execução penal e a progressão de regime. Isso a gente traz à tona porque o Alexandre Nardoni, o pai da menina Isabela Nardoni, que morreu há 11 anos, condenado à prisão por 30 anos, recebeu um exame criminológico nessa semana que o autoriza a ir para o regime semiaberto, ou seja, sair da prisão durante o dia para trabalhar e voltar à noite para descansar. Isso causa muita estranheza para alguns, mas nós vamos tentar elucidar isso aqui um pouco. E, mais uma vez, nós recebemos aqui o doutor Daniel Delgado, advogado na cidade de Guaxupé, para a gente falar um pouco sobre execução penal. Tudo bem, doutor Daniel? Obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez. Eu é que agradeço sempre essa oportunidade que nos é dada pela TV Sul. É uma honra nossa. Doutor Daniel, o que acontece? Nesse fim de semana, esse caso do Alexandre, nós não vamos necessariamente nos prender a ele, mas é um caso emblemático, porque ele foi condenado a 30 anos de prisão. A própria reportagem do Fantástico da TV Globo afirma que ele trabalha na cadeia consertando carteiras escolares, ele tem um excelente comportamento e que por isso ele pode ter sim a progressão de pena. Ele vai fazer ainda mais um teste psicológico. Queria que o senhor falasse para a gente sobre essa questão da progressão de pena e a execução, a progressão de regime e a execução penal. Tá certo isso? É um absurdo, igual algumas pessoas estão dizendo? Ou está tudo previsto em lei? O que está acontecendo com o Nardoni é certo acontecer? Não, está certo por uma razão muito simples. Nós temos a lei de execução penal, 7.710, já antiga, em nosso ordenamento jurídico, aonde prevê a progressão de regime, e essa progressão de regime ela é baseada em cima de uma sentença condenatória, aonde estipula o regime inicial, que no caso específico, geralmente nos crimes contra a vida e a pessoa é condenada, após haver a condenação, existe o período que ele vai estar no regime totalmente fechado, inicialmente fechado, depois ele tem a progressão do regime semiaberto, que é o regime que esse semiaberto seria o direito para que ele trabalhasse dentro do sistema penitenciário, e aí eu vou falar sobre isso, e após esse regime do semiaberto, ele iria para o aberto e depois ele iria para a condicional. Então, nós temos o caso do Nardoni específico, que é o caso que nós estamos ventilando. 30 anos de condenação em regime inicialmente fechado, totalmente fechado. Na época, já tinha sido, acabou-se o crime hediondo, que era de 1/6. Ele foi condenado e foi dado a ele 1/5. 1/5 da pena de 6 anos vence agora em julho de 2019. Bom, tendo em vista do bom comportamento que ele teve enquanto carcerado dentro da cela ele estava, ele teve direito concedido pela administração penitenciária e deu a ele a oportunidade de trabalhar nas oficinas existentes dentro do presídio, certo, dentro da penitenciária. Ou seja, foi dada a ele uma oportunidade, uma aptidão, e ele está fazendo trabalhos manuais, aonde ele conserta e fabrica cadeiras escolares para a rede pública do Estado de São Paulo. A cada 3 dias trabalhado, ele tem o direito da remissão de 1 dia na pena. Então, para que o telespectador tenha conhecimento, se ele trabalhou 1 ano fechado, 1 ano, 12 meses, ele tem direito a 4 meses de progressão de regime. Em razão dessa progressão de regime, ele faz o benefício, terá o benefício agora do regime chamado regime semiaberto. O regime semiaberto do qual ele está indo é que ele terá direito de se ausentar do sistema penitenciário e exercer uma atividade laborativa fora da penitenciária. Mas ele é monitorado nesse tempo? Aí é que nós vamos entrar nessa situação. Esse regime semiaberto,
no que diz a lei de execução penal, era para que ele exercesse uma atividade laborativa dentro da penitenciária. Só que as penitenciárias brasileiras, com raras exceções, ela não tem essas atividades profissionais, ela não tem oficinas. Como ele tem o direito do regime semiaberto, terá que dar a ele a oportunidade dele trabalhar fora do presídio, sair num determinado horário, voltar em outro determinado horário e vai ter que comprovar que ele tem essa vaga de emprego, que ele está assinando o ponto, que ele bate o ponto para entrar, para sair, ou seja, tem todo um processo. Se vai ser monitorado ou não, se vai ser fiscalizado ou não, vai depender do sistema carcerário do qual ele está preso atualmente e se eles têm contingente para se realizar isso. De antemão, digo que o sistema carcerário brasileiro não possui contingente suficiente para fazer esse tipo de fiscalização. A progressão de pena, ela é ainda mais num caso como o do Nardoni, ela é um benefício para crimes já reconhecidos ou qualquer pessoa que esteja no sistema carcerário pode pedir a progressão de regime? Pode pedir. A lei de execução penal, ela é bem clara. Mas tem que cumprir um quinto? Depende da aplicação penal pelo juiz da vara criminal togada. Exemplo, nós temos alguns crimes que não são afetos ao Tribunal do Júri, que o Tribunal do Júri brasileiro hoje só julga crimes contra a vida, que é o Tribunal do Júri formado por 7 jurados. Ponto. E cabe ao juiz-presidente da sessão plenária do júri aplicar a pena dentro do que foi decidido pelos jurados. Mas nós temos, por exemplo, o estelionato, né? Nós temos o roubo, nós temos o latrocínio, nós temos o furto. Dependendo da pena que o juiz aplicar, e se ela for em regime inicial fechado, ele terá a progressão de 1/5 após cumprir 1/5 da pena. Ou pode ser 1/3, vai depender da gravidade e da aplicação penal. Então, começa-se o regime, geralmente, em crimes de vulto maior em regime fechado, e vem a progressão de regime. Também existem os crimes que começam no regime aberto, e que depois vem para a condicional. E os crimes que, às vezes, é aplicado aí a aplicação da restrição de direitos, né? E aplicação de pena pecuniar, que está prevista na Lei 9.099. Mas, geralmente, todos os presos condenados em regime fechado começam no regime fechado e vem fazendo a progressão até o atingimento da condicional. E aqui a gente não está discutindo nenhuma questão de se concorda ou se não concorda. É uma questão de que o que está na lei é o que é cumprido. Não adianta, né? Às vezes pode-se achar um absurdo o Fernandinho Beiramar ter progressão de pena, ou um Alexandre Nardoni, por exemplo, ter uma progressão de pena, mas é o que diz a lei e está sendo cumprida a lei. O Alexandre Nardoni, doutor, ele passou por um exame criminológico que foi assinado por 6 peritos que atestaram que ele está apto para voltar ao convívio da sociedade. O Ministério Público negou e agora a juíza que cuida do caso vai atestar se é necessário um outro teste, que é um teste psicológico baseado em manchas para ver se a pessoa está bem mentalmente. Esse exame criminológico, esse teste psicológico, ele é feito em todas as ocasiões ou depende muito de caso a caso também? Olha, a lei determina que esses testes sejam feitos em todos os presos que encontram-se em regime fechado. Ponto. O caso do Nardoni, a exigência maior é em razão do crime que houve uma comoção em nível nacional. Mas nós sabemos que a lei de execução penal, ela não tem condições de ser aplicada em nível nacional. Nós aqui em Guaxupé, exemplo, nós não temos esses exames.
Em Guaxupé, hoje, nós temos uma comissão disciplinar formada por um psicólogo, um assistente social, um diretor de segurança, um advogado, assistente jurídico, assistente social, e ali é feita uma reunião e é analisado o comportamento do preso. Necessariamente não se submete a ele esse exame. É mais um conceito prático do que é existente hoje nas pequenas e médias penitenciárias. Nos casos mais complicados, a exemplo daquele homicida do parque em São Paulo, maníaco do parque, esse terá que se submeter a esse exame. O que ocorre, o Ministério Público, ele tem a função de exercer a defesa e pedir a condenação num crime brutal como foi, mas ele também tem a prerrogativa do cargo em defender também os direitos do preso. Nesse caso específico, entendo eu que o Ministério Público não esteja confortável com esse exame que foi referendado por 6 peritos, e eu acho muito difícil o Ministério Público segurar o Nardoni, a não ser que exista alguma deficiência nesse outro exemplo. Agora, esse teste que ele vai fazer, existe 2 situações. Existe uma, se ele vai apurar se a mente do Nardoni ela sempre foi voltada para o crime desde a sua constituição, se ele nasceu com uma índole ruim, se isso é um desvio comportamental. Ou se ele tem esse desvio comportamental a partir do seu ingresso no regime carcerário, que a gente sabe que muitas das vezes o regime carcerário faz a cabeça, manipula o ser humano. Então, é isso que tem que ser visto. Segundo aqui, doutor, só para complementar essa questão que o senhor falou, os advogados do Nardoni dizem que ele já cumpriu 2/5 da pena, porque ele trabalhou 634 dias dentro da penitenciária de Tremembé e não se envolveu com facções criminosas. Então, para eles, há um certo isolamento dele, dessa questão do meio poder influenciar a cabeça dele. Mas prossiga, por favor. Sim, eu vejo, a experiência nos diz o seguinte, existem várias pessoas que foram condenadas, que cumpriram a sua pena para com a sociedade e após ter tido a oportunidade da progressão de regime, em momento algum retornou e praticou o crime. Tanto é que houve a reabilitação criminal e são pessoas que hoje estão aí perante a sociedade, criando a sua família, trabalhando normalmente. O que ocorre é que a gente tem que diferenciar o criminoso profissional, o criminoso contumaz, a exemplo na maioria da população carcerária hoje, 90% de toda a população carcerária, ou ela está envolvida com o tráfico de droga, ou está envolvida com o tráfico de armas. Dificilmente, ou estão condenados por homicídio, mas advindos da prática criminal do tráfico de drogas. Perfeitamente. É um tema absolutamente espinhoso, o doutor Daniel vai comentando e a gente vai pensando o tanto que é complicado uma situação como essa, até para os operadores da lei. Para nós encerrarmos, doutor Daniel, eu queria que o senhor desse a sua opinião no caso da progressão de regime. É um sistema justo? É um sistema que abrange a ressocialização do preso, que muito se fala, que é sim necessária, mas que às vezes as pessoas acabam discutindo. É um meio saudável de retornar o preso à sociedade? Olha, a minha opinião é que, no caso do Nardoni, especificamente, que é um preso primário, que houve essa fatalidade toda, durante o seu encarceramento, demonstrou um comportamento dentro dos preceitos do regime penitenciário, eu entendo que ele faz jus a essa progressão de regime. Eu não posso ter a mesma análise que eu tenho do Nardoni, mesmo sabendo que foi um crime que houve uma comoção nacional. Ele matou a filha. Matou a filha, mas mesmo sabendo disso. Do que uma pessoa que ele é residente específico. O Champinha, por exemplo. Champinha, o caso do Marcola, o caso do Fernandinho Belabar, que são criminosos profissionais, criminais contumaces, ou seja,
são reincidentes específicos, só praticam crime e estão dentro do crime organizado. Então, nós temos, às vezes, é difícil de se falar isso, mas a gente tem que trazer a realidade para Guaxupé. Nós temos presos em Guaxupé que são chaves de cadeia, ou seja, a justiça dá a ele uma oportunidade da progressão de regime porque ele faz jus, dentro de uma análise feita por um critério estabelecido pela Secretaria de Defesa Social, e ele, 2, 3 dias ou um mês depois, ele comete um crime e volta para lá. Ou seja, fica difícil. Então nós temos que ter regras. Regras qual seja? Preso primário de bom comportamento tem que passar por esses exames psicológicos, sim, tem que ser feita uma avaliação psicológica, tem que fazer esses exames, seja qual preso for. Só que o residente específico, ao meu modesto entendimento, ele tem que ter uma exigência maior para que a gente não ocorra com pessoas que têm o direito de progressão de regime e, dentro de um período muito curto, passa a cometer crimes, a exemplo que a gente vê no dia a dia no noticiário nacional, estadual e dentro do nosso município. O assunto é espinhoso, não é fácil falar sobre isso não, mas o doutor Daniel conseguiu trazer para a gente o assunto explicando essa situação da progressão de pena e progressão de regime e também a questão de execução penal, que é importante. Como eu falei, não é uma questão de se concordar ou se discordar disso. É a lei, e a lei é a que tem que ser cumprida, não adianta. Doutor Daniel, eu queria muito agradecer a presença do senhor aqui, mais uma vez, para a gente falar sobre esse assunto, a progressão de regime, que eu sei que também que para o senhor pode ser complicado também para falar, mas o senhor conseguiu explicar para nós muito bem mais uma vez. Agradeço a presença e o aceite do convite por nós. Eu que agradeço e espero ter dado essa contribuição a toda a sociedade guaxupeana e aonde o nosso canal de televisão atende aos nossos telespectadores.